Fala aí, pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo Teclas Daniel na área. Quinta-feira com as principais informações e notícias do São Paulo. Infelizmente ontem o nosso tricolor vacilou. Fiz pós-jogo ontem ao vivo com vocês, também um vídeo gravado, né, para falar um pouco dessa partida. E falei tudo que tinha que falar ontem, rapaziada. E tomara que São Paulo daqui para frente comece a ter uma nova cara, né, e comece a pontuar, porque vai ser bastante fundamental para sair dessa zona que pode incomodar ali do rebaixamento no Paulistão e sonhar com a classificação para a próxima fase. Lembrando que é tiro curto agora, né? O Paulistão tá diferente esse ano, tá perigoso, então não podemos vacilar. E tem clássico agora no final de semana contra o Palmeiras. E não sabemos se o Lucas Moura vai jogar essa partida, porque lá na Arena Barueri é gramado sintético. Até o Crespo ontem na coletiva, ele ficou em dúvida, ele não sabe se ele vai contar com o Lucas ou não. Então, talvez hoje, no treinamento, já deve ter rolado um papo para saber se o Lucas estará ou não disponível para esse confronto. Rapaziada, sobe o like aí que é importante. Vamos falar também do mercado da bola do São Paulo, falar também sobre as últimas informações, demissões do São Paulo. Dá aquela força também aí no Hypar e também se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito aqui do canal Teclas Daniel, conto muito com o seu apoio. E quero saber aqui de vocês aqui no vídeo, rapaziada, se vocês estão gostando de lives de pós-jogo aqui no canal. Então quero muito seu comentário, me ajuda aí, me dá um feedback bacana que vai ser bastante fundamental para nós, tá? Então tá rolando pós-jogo ao vivo e acabando o pós-jogo ao vivo, para quem não curte muito live, eu tô fazendo o vídeo também, tá? Então quero saber de vocês, se vocês estão curtindo e tal, se tá vendo os dois ou só vê um. Comenta aí, me ajuda que vai ser bastante importante. Como vocês sabem, ontem após a partida, umas 2 horas antes do jogo contra a Portuguesa, o Casares renunciou do cargo da presidência do São Paulo. Então ele não é mais o presidente do São Paulo, o Arry Macis agora é definitivamente o novo presidente do São Paulo até o final dessa temporada, tá? E logo após já saiu notícias, né, também de algumas saídas, de algumas demissões do São Paulo. Entre elas, o Dedé, que era o presidente lá do Social do São Paulo, o diretor do Social do São Paulo, foi demitido pelo Arry Macis. E também o Márcio Carlomagno, o CEO, que foi ali colocado pelo Casares, também foi demitido, entre aspas, tá? Ele será ainda demitido, pelo que parece, ele ficará até o final desse mês ainda no São Paulo, cumprindo ali alguma coisa, tá? Então, ele, lembrando que era remunerado pelo São Paulo, tá? Então, tem questões de leis trabalhistas também e outras coisas mais. Então, o Márcio Carlomagno continua até o final desse mês, demitido também, que era uma das exigências e também da oposição do nosso São Paulo Futebol Clube. Rapaziada, quero saber o que vocês acharam dessas mudanças, né? As primeiras mexidas importantes do Arry Macis. Muricy Ramalho ainda afastado, sem muitas informações do Muricy, não vem trabalhando nesses últimos dias. E não sabemos como é que fica, se ele vai voltar e trabalhar no São Paulo ainda. Ainda não temos essa informação, porque tinha uma informação surgindo, né, de que ele iria a qualquer momento pedir para sair do São Paulo. Agora, com a renúncia do Casares, algumas saídas, pode ser que isso mude, mas por enquanto não temos informações, tá? E o Rui Costa, que também é uma das exigências de boa parte da torcida, ainda continua. O São Paulo tem movimentos no mercado da bola, chegadas, saídas, então é importante ainda ter ali o Rui Costa, mesmo que a gente não goste, tá? Então não tem como você dispensar o cara hoje, mas certamente para um futuro é bem capaz do Arry Macis pensar um pouquinho aí sobre a continuidade ou não do Rui Costa, tem esse detalhe importante. E o São Paulo, com o Arry Macis, também pretende contratar um novo diretor de futebol, um CEO, tá? Então, essa vaga que fica livre, né, do Márcio Carlomagno, ela pode ter aí um novo substituto, vamos aguardar, e mais detalhes eu vou trazer aqui para vocês em nossos canais, tá, rapaziada? Olha só, surgiu uma informação do UOL que foi levada pelo Pedro Lopes. Eles fizeram uma apuração para ver ali a situação do naming rights do Morumbis, referente ali ao Morumbis, né, que tem ali a nova fachada do estádio. E segundo o portal, há uma instabilidade devido à instabilidade política do São Paulo e às investigações policiais.
afetam as conversas entre São Paulo e Mondelez para a renovação do contrato. E pelo que parece, rapaziada, o São Paulo já meio que procura, né, uma outra parceira aí para o futuro quando encerrar o vínculo com a Mondelez. Então, é uma questão que impacta, né, mano? Você sabe aí, na questão do mercado da bola, contratações, quando existem essas polêmicas, acusações, polícia no meio, cara, mancha literalmente a marca, o nome do São Paulo Futebol Clube em qualquer outro lugar, empresa, outros times, isso acontece no mundo, tá? E acaba impactando em jogadores querer vir aqui jogar no São Paulo e tal. Isso tudo prejudica a marca, a instituição. Então, o São Paulo meio que já por fora já procura aí uma outra empresa para poder fazer o name rights do Morumbi, tá? E referente ao camarote, né, daquele áudio que foi vazado e tal, vocês ficaram sabendo, né, rapaziada? Uma informação também que foi o Globo Esporte, se eu não me engano foi o Globo Esporte, tá, que soltou essa informação. Que quando a polícia foi lá investigar, fazer lá a busca, a apreensão ali de materiais para apuração do caso e tal, né? E um pouco mais a fundo da situação, eles foram anteontem ou foi ontem? Foi ontem, eu acho, ontem. Foram na casa do Douglas Schwartzman, da Mara Casares e da Adriana, aquela que é o pivô aí do áudio que foi vazado, né? E a polícia, rapaziada, levou equipamentos da Mara Casares, do Douglas não falaram nada, se levaram alguma coisa, ele estava viajando, está viajando ainda. E lá, no caso da Adriana, segundo a reportagem do Globo Esporte, rapaziada, a polícia encontrou anotações, a Polícia Civil encontrou anotações em um caderno na casa da Rita Adriana Prado, tá? Aliás, Rita de Cássia Adriana Prado, que é chamada aí de Adriana, tá? Que são consideradas importantíssimas para a investigação. Então era algo relacionado aí, pelo que eu entendi da matéria, referente aos camarotes ali, ela anotava tudo. Então a polícia descobriu ali um caderno e estão investigando. Olha só o que deve estar por vir, tá? E falando um pouco mais dessa situação também, o Conselho Fiscal, no dia de hoje, acabou pedindo um acesso aí para as faturas do presidente Júlio Casares. Isso é para ver ali a questão, né, do acesso do cartão corporativo, tá? Então, o Casares, ele tinha um cartão corporativo no São Paulo, que ele fazia alguns gastos referente a talvez viagens e tal, custos, né? Custos aí do seu cargo de presidente no São Paulo. Então, ele tinha direito a esse cartão. E será investigado também, né, no que ele gastava. Então, é mais um caminho aí também que, se tiver algo fora do normal, também pode dar problemas para o Júlio Casares. Vamos aguardar também uma nova informação referente a isso. A investigação está pesada e em cima de todo mundo. Dessa vez é sério, viu? Para quem achava que era bobeira, que não iria dar nada, igual aconteceu em outros tempos no São Paulo, dessa vez o negócio é diferente. Sabe por quê? Um detalhe importante. O Arrim Assis, ele colocou o São Paulo como vítima na situação. E com isso acontecem as investigações, porque o São Paulo foi colocado como vítima. Antigamente, o São Paulo falava, não, tá tudo certo, né? Não precisa não investigar, tá tudo certo aqui, a gente resolveu entre a gente, tá tudo direitinho. Então, antes era assim, rapaziada. Antes era assim, agora não. O Arrim Assis já fez algo assim importante. Colocou o São Paulo como vítima na situação para as investigações acontecerem com mais força. Parabéns aí para o novo presidente do São Paulo tentando arrumar a casa, tá, rapaziada? Bom, falando um pouco sobre o futebol, teve uma renovação importante do Barcelos, o treinador da base aí que vem fazendo sucesso, vem fazendo um excelente trabalho lá no Sub-20. Ele já conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil Sub-20, 24 e 25 e também foi campeão da Copinha do ano passado. Ele teve a sua renovação aí de contrato, também um primeiro passo importante ali do Arrim Assis no futebol, fazendo a renovação do nosso treinador Barcelos aí, que vem dando show, né, rapaziada? Importante renovação.
O seu vínculo agora será até o final de 2027. O vínculo dele antigo era até o início de 27, acho que era janeiro de 27, estendeu até o final do ano que vem. Rapaziada, certamente vai começar a pintar diversas informações referente ao Casemiro, mas já adianto para vocês que não existe nada acontecendo com o São Paulo, pelo menos por enquanto. Por que por enquanto? Porque em junho desse ano, o Casemiro ele ficará livre no mercado. Ele mesmo deixou essa declaração falando que ficará livre, tá? E não terá vínculo com ninguém. Atualmente ele está no Manchester, então ele vai ficar livre e pode ser aí uma possibilidade do mercado, pode talvez até voltar para o Brasil, tá? Sinceramente, eu não acredito muito que o Casemiro iria optar por voltar ao São Paulo e tal, porque ele já mostrou em alguns momentos em entrevistas que não tem muito apego, muito amor ao São Paulo. É um cara meio que desapegado com o São Paulo na minha visão, tá? Nunca vi assim esse apreço tanto assim do Casemiro quando ele deixou o São Paulo, tá? Mas é um nome aí que certamente vai virar notícia em breve. O São Paulo talvez pode até consultar, né? Pô, é um ex-jogador daqui, certamente vai ter uma avaliação ali, uma consulta para ver a possibilidade, se cabe no orçamento. Então é bem capaz do São Paulo no futuro fazer alguma coisa, mas por enquanto não existe absolutamente nada envolvendo o Casemiro, tá? E rapaziada, informação sobre o Pedro Ferreira. Ontem ele fez uma partidaça, fez uma linda jogada com passe ali para o Caleri, tá? E o Crespo, ele vem gostando muito do jogador, vem cantando o Crespo no dia a dia. E ele será aproveitado no profissional do São Paulo. Hoje na Copinha ele deve ser relacionado, tá? Mas acabando a Copinha, ele já ficará definitivamente no profissional do nosso São Paulo Futebol Clube, um moleque muito bom de bola, mostrando ter potencial para ajudar o profissional no decorrer da temporada. E referente ao Alisson, eu trouxe para vocês no último vídeo de notícias de que o São Paulo havia feito algumas exigências ao Corinthians, porém o Corinthians não quer pagar R$1 milhão pelo Alisson, pelo empréstimo, tá? Então ainda está travado ali o negócio entre São Paulo e Corinthians, mas entre Alisson e Corinthians, staff, está tudo certo. Resta saber aí se o São Paulo vai aceitar a proposta do Corinthians ou o Corinthians vai topar pagar o valor. Segundo informações, o Corinthians não tem essa grana, tá? O São Paulo queria esse dinheiro à vista e o Corinthians não quer pagar, dizem que não tem. Então, se não tem, irmão, procura um outro lugar, que o Alisson e seu staff procure um outro clube, porque já tá ficando desgastado isso, tá ficando chato pra caramba, porque já tá surgindo informações aí na mídia de que o Alisson não tá gostando do Crespo, que o Alisson tá fazendo charminho, já tem jornalista fazendo isso aí, tá? Que por sinal ele tá treinando em separado. Então o Alisson hoje, na minha visão, ele tá virando uma laranja podre no elenco do São Paulo. Essa é a real, tá? Tem laranja podre no elenco do São Paulo e uma delas é o Alisson, nesse momento, tá? Passou um problema aí sério, o clube acolheu, a torcida deu apoio e agora ele quer ir pro Corinthians e pro Dorival Júnior. E já que tá esse burburinho, né? Passando informações aí, não sei se é o próprio Alisson ou representantes para jornalista ou se é alguém de São Paulo passando, a gente não sabe. Mas está ficando um negócio nojento, chato, querendo queimar o Crespo agora. O cara não vai ficar aqui e ficar sendo informação na mídia de que ele tá infeliz com o Crespo. Pô, quem que é Alisson, irmão? Quem que é Alisson? Então que esse cara saia do São Paulo o quanto antes. Se o Corinthians não tem a grana, São Paulo, fala pros caras, ó, manda a proposta de outro clube então. Aqui você não fica mais. Não joga mais, já era, irmão. Chega aí e passar a mãozinha na cabeça. Tem jogador que é muito folgado, irmão. Muito folgado. Então chega, acabou pro Alisson. Acabou, irmão. Se esse cara continuar no São Paulo, eu não vou apoiar. Eu não vou apoiar. Não vou apoiar. Pô, que sacanagem, mano. Mas é isso, rapaziada. Por enquanto é isso aí, tá? Das informações. Qualquer novidade a mais eu retorno aqui e trago pra vocês. Tamo junto. Um abração.